Opa, tudo bem? Você está na playlist Literatura do canal da Almada Consultoria. Eu sou Átila Almada, professor, pesquisador e escritor. Aqui nessa playlist, se você der uma olhadinha, nós já temos vários vídeos, falamos de obras literárias do vestibular, de autores, analisamos algumas coisas, mas nunca conversamos sobre, afinal, o que é literatura? Bom, já que nunca conversamos, conversaremos sobre isso a partir de agora. Se você quer saber, acompanhe-me. Vamos entender literatura a partir da maneira mais objetiva possível. Embora a literatura não seja em si objetiva, ela tem muito de subjetivo. Mas entender da maneira mais objetiva possível significa recorrer a um dicionário. O que um dicionário define como literatura? Dá uma olhada, o dicionário Oxford Languages diz o seguinte: literatura, por óbvio, é um substantivo feminino, a literatura. E diz respeito a duas coisas: uso estético da linguagem escrita e arte literária. Neste primeiro vídeo, vamos falar sobre a primeira delas. Afinal, o que é uso estético da linguagem escrita? Primeira coisa, linguagem escrita é aquela linguagem que utiliza as palavras, sejam escritas no papel ou agora com os suportes tecnológicos digitais, escritas em tablet, em computador, enfim. A linguagem na sua forma escrita. A linguagem e língua é a mesma coisa? Não, não é. Língua é um conjunto de símbolos, sons e palavras, que é um sinônimo para idioma, e linguagem é o uso que os falantes fazem da língua. Grosso modo, é basicamente isso. Então, esse uso da língua, que é a linguagem na modalidade escrita, se feito de maneira estética, origina literatura. Mas estética é o quê? Porque normalmente você vê estética, você pensa, bom, né? Tratamento estético. A moça, o rapaz deitadões lá na cama, com cremes, massagem, dois pipinões nos olhos, né? Fazendo aquela máscara facial, relaxante, beleza. Não é isso que você vai encontrar aqui, não é esse tipo de estética. Não é estética no sentido de tratamento do corpo, embora exista um pontinho em comum, sabia? O que tem em comum entre a estética de você deitado na cama com uma máscara facial e dois pepinos nos olhos e a estética literária? Ora, basicamente a questão da experiência, uma experiência estética. Uma física, a outra, digamos assim, uma experiência estética intelectual. Então vamos lá. Dentro da literatura, a palavra estética, aliás, a palavra estética para tudo, mas dentro da literatura nos interessam quatro acepções que vêm da origem grega de estética, que é a palavra aesthesis. Desculpe se não é exatamente assim em grego, mas a palavra está escrita aí em itálico. Essa palavra grega, aesthesis, entre outras coisas, significa para nós experiência, sensibilidade, sentimento e percepção. Embora algumas palavras pareçam próximas em sentido, vamos entender por que elas estão nessa sequência e o que isso tem a ver com literatura. O que não é literatura? O que não é literatura é a linguagem utilitária, a linguagem do dia a dia, a linguagem informativa, podemos dizer assim. Então, é uma notícia de jornal, é um manual de instruções, é um cartaz, é uma placa de trânsito. Isso não é linguagem literária, isso é a utilidade do dia a dia. A linguagem literária, ela se diferencia por essa busca da estética a partir desses quatro pontos. Por que a experiência conta? Porque o autor de literatura, ele vai escrever baseado em algo que ele experimentou, seja como sensação, como informação, como algo que ele viu, como algo que ele entendeu. Essa experiência, ela é a base da criação literária. Ela é a criação? Não. Ela é o ponto de partida. Então, vamos imaginar aqui a saga de Harry Potter, beleza? Acho que a maioria que conhece já leu ou ouviu os filmes. A J.K. Rowling, que é a autora de Harry Potter, antes de escrever o livro, obviamente ela já tinha interesse pela questão das seitas bruxas. Isso na Europa tem bastante ali, né, na região céltica, enfim. Ela pesquisou, ela foi atrás de ver, vivenciar, ter informações, ter uma experiência para poder escrever. Ora, Machado de Assis, quando escreveu Memórias Póstumas de Brás Cubas, lá em 1881, partiu de alguma experiência? Sim, partiu, porque o livro, mesmo sendo ficcional, tem referências históricas, analisa a sociedade de uma época. Então, a experiência do Machado de Assis, como alguém que viveu nessa sociedade, conta para o livro. Mas o livro não é um livro
baseado em fatos reais, não é um documento histórico, é uma ficção. Então a experiência se alia à questão de criar uma obra. Essa parte da criação a gente vai ver no nosso segundo vídeo, quando eu explicar para você a questão da arte, a questão de forma e conteúdo que tem a ver com criar. Mas vamos lá, em primeiro lugar a experiência, vivenciada, adquirida, pesquisada, enfim. Essa experiência, ela precisa gerar uma sensibilidade. Existem experiências pelas quais nós passamos e ok, passamos, não faz grande diferença na nossa vida. Mas se é uma experiência que nos puxa, que nos sensibiliza, ela ganha significado. Se ela ganha significado, essa sensibilização pode gerar um sentimento. Por exemplo, imagine um cronista que escreve sobre um senhor, um idoso que vende balas no farol. Ele vê esse idoso, ele tem a experiência de dividir ali o espaço daquele farol fechado, daquele sinal fechado com o idoso vendendo bala. O fato de ser um idoso, o fato de repente ter alguma dificuldade para se locomover, mas estar ali trabalhando sensibiliza esse observador. Essa sensibilidade gera um sentimento de preocupação, de carinho, de respeito, de compaixão. Se não for uma coisa legal, imaginem que seja aí uma experiência de vivenciar uma guerra, um sobrevivente de um campo de concentração, uma experiência absolutamente terrível, mas o sensibiliza por ter vivido isso e pode gerar um sentimento até colérico, de raiva, de injustiça, mas gera um sentimento e a literatura dá vazão a isso. Inclusive nessa questão da guerra, né, dos sobreviventes de uma guerra, estuda-se psicanaliticamente a questão da literatura de testemunho, que é o nome que se dá a essa literatura específica, porque dizem os psicólogos e psicanalistas que a estudam, que quando esse sobrevivente de uma guerra, por exemplo, de um campo de concentração, ele consegue colocar no papel, ele consegue relatar, ele criar uma obra sobre isso, esse testemunho tira da cabeça dele o peso dessa verdade. E embora não seja uma obra de ficção, porque é um relato de algo que aconteceu, é literatura porque tem a criação literária. Então, a literatura ela pode ser uma ficção ou eu posso ter a criação literária baseada também nos fatos reais. No caso aí da literatura de testemunho. Mas, de qualquer maneira, no caso da ficção, a experiência gera uma criação de uma outra realidade. No caso da literatura de testemunho, a criação se dá a partir de uma realidade vivida, de uma realidade em primeira pessoa. Bom, passamos pela experiência, a experiência sensibiliza, a sensibilidade gera um sentimento, seja ele um sentimento bom ou ruim, e o sentimento gera a percepção de que é necessário fazer alguma coisa com todo aquele caldo, transformar aquilo num conto, numa crônica, num romance, num poema, transformar aquilo numa obra, dar vazão àquele conjunto de informações dentro de uma obra literária. Então, esta é a parte estética da literatura. Ela se baseia na experiência que sensibiliza alguém, gera um sentimento e o sentimento gera a percepção, a necessidade criativa. E aí o autor transforma aquilo tudo numa ficção ou, no caso da literatura testemunhal, ele escreve para contar o que de fato aconteceu com ele numa situação limítrofe. Eu espero que você tenha gostado dessa primeira parte. Na segunda parte do vídeo eu vou falar então da criação em si, da questão artística, da forma e do conteúdo da literatura. Continue a nos acompanhar para saber sobre esse e outros vídeos. Curta se você gostou, aperte aqui o botão, dê o joinha, dê o positivo, isso ajuda o canal. Inscreva-se, ative as notificações, porque isso também vai fazer com que o YouTube entregue esse conteúdo para mais gente. E no nosso Instagram, no nosso direct, @almadaconsultoria, você sugere pautas. Um abraço e até já!